Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles. Vamos entrar no capítulo 2, o reino, onde ela vai trazer acerca da frase: o meu reino não é deste mundo, que está em João 18:36. O orbe, quando examinado sob a óptica teológica à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser transitando para o reino celeste. Do ponto de vista teológico ancestral, possui um significado secundário e perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. Essa visão origina no cristianismo primitivo, que encontrara na ignorância medieval seu apogeu, estimulando crentes a renunciar, deixando o corpo consumir-se por enfermidades degenerativas e pelo abandono, a que era relegado como passaporte para a glória do céu. Nesse sentido que vai ter esse cume na renúncia ao cuidado com o organismo, deixando que ele seja tomado por doença, ou abandonando e relegando. À medida que a sombra coletiva no seu caráter universalista começa a dissipar-se, razão dos avanços do conhecimento, a dicotomia em torno do mundo e do reino deixa de ser separada por um imenso abismo, graças à ponte da lógica e da razão que fora colocada entre as duas bordas, facilitando a comunicação, o acesso de quem desejasse transferir-se de um para o outro lado. Então, esse gradativo processo de dissipação da sombra coletiva fez com que o despenhadeiral entre o organismo físico e o espírito deixasse de acontecer, devido ao fato de uma percepção da unicidade do indivíduo, onde o desenvolvimento da espiritualidade me gabarita a cuidar do meu corpo por esse ser o instrumento que o meu espírito utiliza em trânsito na vilegiatura da terra. Nesse sentido, que fosse o orbe apenas um vale de lágrimas ou região de dor infernal, defrontaríamos um absurdo ético ao analisarmos a divindade com todo atributo de perfeição, atirando criatura psicologicamente infante e desequipada em uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade e elevação. Quaisquer exceções que ocorressem apresentariam portadoras do transtorno masoquista, que havia elegida desde o infortúnio, visando alcançar a glória para compensar a dor sofrida. Seria uma conquista difícil de ser conseguida pelo indivíduo, constituindo um paradoxo na área da razão, do bom senso, da circunspecção, em face do impositivo de que o sofrimento é o caminho único para facultar júbilo, equilíbrio. Constituiria a morte do amor, aniquilamento da esperança, destruição da caridade, fazendo o desenraizamento do postulado do mestre. Em nenhum momento Jesus anuía com a ideia ou fez algum pronunciamento que pudesse validar esse conceito absurdo, cruel,
desnaturando a magnanimidade divina. O orbe tem suas características, legislação, ética, condutas ainda imperfeitas, mas que se aprimora à medida que o indivíduo se aperfeiçoa, adquire equidade, enobrecimento. Eleger a Deus antes que ao orbe ressalta inúmeras passagens neotestamentárias, sem que isso signifique detestar um a benefício do outro. Para que houvesse esse procedimento evolutivo, qualitativamente ocorresse transformação incessante, Jesus veio viver nele, participar da sua conjuntura, abençoar suas paragens, ensinando como transformar fato constritor, limítrofe, em linha direcional para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da desencarnação. Nesse sentido que Jesus ele descerra o caminho da pedra para a transubstanciação da baliza da constrição em fio de Ariadne para nos elevarmos. A sua é uma doutrina toda alicerçada em expressões imortalistas, na vida por vir que a todos aguarda, propiciando conquistar esse desiderato mediante autotransformação, elevação de propósito e eleição de meta profunda, significativa. Jamais se excusara de participar do convívio social, consoante regra do mundo, quando não foi recebido conforme preceito legal na casa de Simão, o fariseu, que o convidara para um almoço, censurou essa conduta ignóbil, exaltando a mulher que abandonava a sombra e sublimava a libido pervertida, lavando-lhe os pés e os enxugando com seus cabelos. Igualmente aquecera jovialmente em receber Nicodemos, que era doutor da lei, autoridade do Sinédrio, para uma entrevista, desvelando-lhe a incomparável lei do renascimento corporal como necessário para entrar no reino celeste, assim integrando-se no concerto cósmico. Visitar alegre mais de vez os samaritanos vitimados pelos preconceitos judaicos e, por sua vez, reacionários aqueles, divulgando nos seus sítios estratégia para a felicidade na vida espiritual, que é a verdadeira, visto que é no astral que nós passamos a maior parte da nossa vilegiatura até aqui. Entre uma existência corporal e outra, permanecemos no astral e, somando todas as existências encarnadas que já tivemos, é um período bem menor do que o período em que permaneceremos no astral. E nesse sentido que vai trazer acerca do tino, do estrategial para o porvir. Toma parte da sua família de Lázaro, de Betânia, aceitando gentilezas de Maria, advertindo bonomiamente a preocupada Marta. Em momento nenhum levantara sua voz para maldizer o orbe, para condenar, antes propunha respeito, consideração pela sua estrutura, conforme ele próprio se comportara, comedido, afável. Nesse sentido que ele acolhia. E essa afabilidade deixava rastro.
O seu reino não era deste mundo transitório, material relativo. É, por definitivo, uma grande verdade. Conforme Kardec vai dizer na Revista Espírita, a verdade ela pode ser combatida, jamais destruída. E o porvir ecoará aquele que defendeu a verdade e aquele outro que a combateu. Jesus viera para que os indivíduos conhecessem a realidade, esses que de origem nômade pastoril não tinham, ao tempo de Moisés, condição para entendê-la, necessitando antes do rigor de leis severas, a fim de comportar-se com equilíbrio, equidade, após sucessivos períodos de escravidão, amolentadores do respectivo caráter, da conduta, da existência sem ideal de dignificação e crescimento. Nesse sentido, que esses populares, à medida que reencarnavam em situações de rigores, de miséria, de escravidão, eles iam fazendo esse amolecimento do caráter, da conduta, e assimilando, abstraindo os ideais de dignificação, de crescimento, de espiritualização. Na visão da psicologia profunda, vaza uma ótica onde, embora Jesus se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudesse estabelecer bases fraternosas. O amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia, pela ponte metafísica, do orbe terrestre para aquele que é de Deus e a todos nos aguarda. Humanizado, enfrentava os desafios, compreendia a sombra que pairava sobre o discernimento dos indivíduos, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente. Nesse sentido que ele fazia o olhar para a dificuldade, o problema, não evadia, compreendendo e tendo esse magnânimo diante da sombra que pairava sob a lucidez e sob o discernimento do povaréu. A ignorância da realidade predomina nos jogos dos interesses servis, deixa sempre os seus áulicos profundamente frustrados por não encontrarem neles tudo quanto creem necessitar para estarem harmonizados. Então acaba que a ignorância, que essa noite sem lua, sem astro, sem estrela, que é esse breu do espírito, vai nos trazer de uma predominância dos jogos, dos interesses, das pretensões servis, cujos áulicos permanecem frustrados porque continuam mais desarmonizados. É uma busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor, sempre conduzindo à desesperação, à solidão, ao vazio existencial, perturbando as melhores aspirações da beleza e realização pessoal. Então acaba que é uma corrida frenética para lugar nenhum, para coisa nenhuma. E isso vai ter a ver com a escala de valores materialista que nos pulula, fatalmente nos conduzindo à desesperação, ao vazio, solidão, às perturbações profundas e às frustrações. Nesse sentido que muitos indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração, fascinavam-se com sua eloquência, com a lógica da libertadora proposta, e logo recuavam ante um mas
que abria condição para optar por interesses passionais a que estavam acostumados, iludindo-se quanto a improváveis possibilidades de retornarem ao seu convívio. Porque se o indivíduo ele resolvesse não seguir com Jesus, poderia ser a última chance que ele estava tendo naquela encarnação. Como o relato do jovem rico, que Jesus diz para ele ir, vender o que possuía e depois doar aos pobres, e no subsequente segui-lo. O jovem, ele vai embora entristecido porque ele possuía muitos bens. E na noite seguinte ele ia participar de um jogo de corrida com animais, onde ele cai, bate a cabeça e vem a desencarnar. Naquele encontro com Jesus, que tinha aberto para ele a ensancha de ir após o Mestre, já iniciando naquela encarnação uma reforma moral profunda, ele, pelo apego aos bens materiais, no imiscuimento dos interesses passionais que ele estava acostumado a viver até ali, ele se iludiu, achando que poderia continuar na posse daqueles bens e no esbanjamento que ele fazia, e mesmo assim ter a possibilidade de estar mais próximo de Jesus. Mas tinha sido um convite derradeiro, porque Jesus sabia que a desencarnação dele estava próxima, mostrando que sempre é tempo e é urgente seguirmos o Mestre. Nesse sentido que a Joana vai trazer aqui desse jovem, que ele estava sensibilizado, afirmando que deixaria tudo, até mesmo dando seus bens aos pobres, pela alegria de acompanhar Jesus. Mas, naquele instante, tinha compromissos outros que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente. E seria tarde demais. Por isso que o titubear perante a imperiosidade da nossa transformação é temerário, porque pode ser a última chance que eu estou tendo nessa encarnação para ter aquela atitude, para uma modificação mais concreta da minha mente, do meu sentimento, da minha atitude mental, e que nós não podemos menoscabar, porque o aprendizado ele é constante, e do instante em que é vazado na nossa direção instrução, alerta, correção, abracemos, ávidos pela chance que estamos tendo de melhoramento. Ela vai trazer de um outro moço que sintonizara com seu chamado, experimentando sensação indizível da sua presença harmônica, mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, escamoteando o real motivo, que era receber herança, e também se foi, e não voltou. Então, quando aconteceu o chamado na direção desse moço, ele abriu um pedido de tempo até que fosse sepultar o seu pai, o que escamoteava o atrelamento de sepultar, naquela época, receber herança, e não mais voltou. Então é outro que desperdiça a chance da sua existência, da sua trajetória multimilenar diante do Mestre. E Jesus vai nos exarar para deixarmos que os mortos enterrem seus mortos, para nós seguirmos-lo.
No subsequente, ela fala dos 10 leprosos que haviam recebido seu aval para recuperação orgânica, seguiram jubilosos, cantavam hosanas, mas só um volta para agradecer. E não se sabe se ingressá-la nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam. Também se foi. O populacho que o exaltara no momento da entrada triunfal em Jerusalém desaparecera os primeiros sinais da luta, abandonando o entusiasmo, os planos acalentados, mas anelavam por coroá-lo o seu rei, e se foram. Reino esse que não é desse mundo, onde os homens se transformam em chacais, visando tripudiar e disputar carnes dilaceradas em decomposição de presas que foram vencidas. Porque quando a gente fala do aspecto da terra, aqui o forte domina o fraco. Muitos têm o supérfluo em detrimento de uma maioria que não tem o básico. Então, vai trazer o descerro de chacal que tripudia e disputa essa carne dilacerada que se decompõe dos vencidos, cantando glória sobre homens esmagados e recebendo aplauso frenético de desalmados e enfermos, mostrando que existe uma contramão com a proposta de Jesus, que nos convida a fazermos da terra um local de indivíduos invencíveis moralmente, forjados nos seus metais de caridade, de bondade, perdão, e que possa ser a nossa preparação, nosso presente para ele na franca transição planetária. Nesse sentido que o predomínio da sombra que paira nessa demorada infância psicológica dos indivíduos, como pessoas, das massas como grupamentos, vai dizer desse mas em relação a Jesus que nós trazemos. Então, mesmo que eu diga sim, eu coloco um mas, um porém, uma condição, e esse é o perigo. Porque do momento que eu faço alguma exigência para ser fiel a Jesus, eu estou recuando diante da boa luta. Nesse sentido que esse mas fora utilizado contra ele pelos seus argutos, astutos adversários, que o admiravam, mas o invejavam, assacando então odientas calúnias, formando que ele era representante de Satanás, ante a impossibilidade de realizar o que ele realizava. Isso vai trazer essa sacação de maledicências odiosas, perversas, que colocavam Jesus como um demônio. Suas palavras sábias, todos as reconheciam assim, mas a sordidez moral, o despeito, levavam-nos a deformá-las, com declarações que não correspondiam à tradição, nem ao orgulho da raça, que desprezava gentios, todos os não-judeus, mesmo sabedores de que ele era judeu. O crucificaram, tomados pela sombra coletiva grei que neles dominara. Por isso que, mesmo as pessoas recebendo a lucidez, o discernimento, as instruções de Jesus, tinha a fermentação odiosa da sordidez, do despeito moral,
levando a deformações importantes das declarações que ele trazia, com associações pérfidas, irreais e mentirosas, escandalosas, enquanto dizerem que Jesus estava desprezando um dado grupo, ou estava fazendo o diminuimento de outro, ou que estava prejudicando os mais vulneráveis, e levaram para a crucificação na madeira infamante. Ali, naquele povaréu que gritava inclementes para soltar Barrabás e crucificar Jesus, estavam o poviréu que tinha sido beneficiado por ele, recebido cura, libertação, instrução. Aí é o efeito frenético, que quando a massa ela vai numa dada direção, se o indivíduo não tivesse o domínio sobre a própria sombra, ele entra naquela grei e começa a gritar vociferos, aplaudir perversidades, pedir loucuras, porque ele perdeu o próprio endereço. O inconsciente esmagou o seu ego e apossou do seu espaço, onde ele faz, controlado pelos espíritos obsessores, encarnados e desencarnados. E aqui vai trazer a sintonia com aquilo que está no indivíduo. Porque mesmo que eu esteja sob a ação obsessiva, eu continuo responsável pelo que eu escolho, pelo que eu vou sentir, pensar, falar, fazer. Vai haver agravante e atenuante, como no caso do suicídio, que se alguém, por maldade, pressionou outro a se suicidar, aquele que pressionou o suicida vai ter mais responsabilidade sobre essa situação do que o autoexterminante. Nesse sentido que a nossa consciência registra a nossa intenção, move por trás daquilo que a gente está fazendo, isso volta com a conta, com o boleto. Quanto antes eu tomo consciência da minha participação em situações indevidas, em erros, em prejuízos que levo para o meio onde eu estou, e inicio a reparação disso, melhor, porque não vai incidir juros sobre meus boletos. Do momento que eu opto por não enxergar meus erros e, consequentemente, não fazer a resolução deles, a quitação da situação, vai incidir nos juros e a situação vai ficando mais sombria na minha consciência. E não é o outro que me acusa, é a minha consciência que me acusa, que me cobra. E é nesse sentido que onde o indivíduo tiver, a consciência volta para cobrá-lo e exigir do indivíduo uma ação reparadora. Por isso que a Joana vai dizer que em torno de Jesus, muitos beneficiados por ele foram, com a maioria, contra ele. Conheci Herodes, Pilatos, Caifás, Anás, títeres do povaréu, dominadores de um dia no orbe que lhes parecia pertencer por um pouco, mas que perderiam pelo exílio, pela desonra política, pela morte, enquanto Jesus o vivenciara com grandeza moral, visando alar-se ao reino celeste, que sem dúvida começa aqui nesse mundo. Então, diante das pessoas que interrogavam Jesus, ele sabia quem estava diante dele. Optou por silenciar quando foi chamado a se justificar e a se defender.
Jesus ele tem atitudes de defesa em relação ao outro, onde ele dá o perdão, ele evita um apedrejamento, ele afasta pessoas que tentam impedir alguém de chegar até ele. Ele traz uma criança e exalta as virtudes emblemáticas da criança que todos precisamos ter para entrarmos no reino dos céus: simplicidade, a pureza. E é nesse sentido que, em relação aos outros, ele agia positivamente, mas em relação a si mesmo, ele silenciou. E traz que mesmo nesses títeres do povaréu, que estavam fazendo a dominação, Jesus via que perderiam pela desonra e pelo exílio. A psicologia profunda, analítica e metodológica vê Jesus como triunfador, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos haviam lhe atribuído, como Deus, seu Filho unigênito, para fazer a sua situação no nobre lugar de conquistador, que enfrentara todo desafio, vencera com afabilidade, energia, na sua realeza moral, porque viera lançar o hífen de luz entre as sombras do orbe e as esferas de incomparável claridade. É nesse sentido que extravasa dele o triunfo. Mesmo tendo sido colocado o título de ser Deus ou seu Filho unigênito, o próprio Jesus veio nos esclarecer que há muitas moradas na casa do Pai, nos dando o lugar de irmão seu. E nesse sentido que fica o seu testemunho de nobre conquistador, que enfrentara as dificuldades, os desafios, vencendo com energia, afabilidade, vigor, sem se trair, sem se perder, cuja realeza moral lançara o hífen de luz entre as esferas de claridade inabordável e as sombras terráqueas. Ele responde a Pilatos: o meu reino não é desse mundo, pondo ao alcance de todos que o desejam alcançar, havendo nascido na terra para deixar seu testemunho. Nesse sentido que uma ponte, porque a partir do testemunho que Jesus deixa, se tornaria possível outros irem após ele para o reino celeste. Quando a gente considera a trajetória da humanidade, prepostos foram enviados por Jesus para, em conta-gota, ir trazendo instrução, revelação. Quando soa o momento, Jesus vem em pessoa, encarnado, e faz revelações, muitas delas em parábolas, porque nós não tínhamos condição na época de compreender as verdades espirituais que encerravam seus discursos. Então ele falava para a multidão algumas histórias, parábolas, e no privado com discípulos ele fazia explicações aprofundadas. Mas também acontecia de encontrar com alguém e ter uma troca de figurinha reveladora do pregresso daquele indivíduo, como a conversa que ele teve com a samaritana, em que ele vai trazer-se como Messias, o que é um recorte que só vai se repetir com Pedro, quando ele confirma o que Pedro dissera a seu respeito. E nesse sentido, ali com a samaritana, Jesus ele
levanta a ponta do véu de Maia e faz transbordar a água que vai matar a sede da nossa entranha e que depois de experienciarmos, não voltaremos a ter sede. Começa a contar para ela tudo quanto ela havia feito e quando aquele assunto encerra, ela dá testemunho daquela conversa que ela teve com Jesus, propalando como Messias, ora esperado, o que leva outros samaritanos a pedir para Jesus que permanecessem com eles. E depois de algumas horas em que eles estavam conversando, abeberando das revelações do Mestre, eles dizem para ele de que ali naquela experiência eles podiam viver Jesus como Messias, o caminho da verdade e da vida. Voltando-se para a samaritana, já não é mais por causa das tuas declarações que nós cremos, mas nós mesmos vimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Por isso que é uma experiência individual, que vai depender da minha disposição, do meu querer, da minha vontade de me melhorar, de me modificar e do preço que eu estou disposta a pagar. A gente tem um relato de Joana de Cusa, que no período que Jesus esteve encarnado entre nós, ela era esposa do intendente de Herodes, e pelas posses que ela trazia, ela fazia o pagamento de despesas para as viagens que aconteciam de Jesus com os discípulos e também mulheres que o acompanhavam. E nesse sentido que ela, certa feita, vai conversar com Jesus o desejo de se separar, pela dificuldade que ela estava enfrentando, pelas ideias materialistas que o marido tinha. E que para ela era difícil lidar com aquilo, porque ela queria o reino dos céus. E estava com alguém ainda atrelado às coisas da terra. Então, mesmo que ela não coloque claramente que iria ter aquela atitude em relação ao marido, ela estava contrafeita com aquela situação e buscaria saber a opinião de Jesus antes. E ele vai orientá-la a continuar com o esposo, porque fazia parte do testemunho que ela estava sendo chamada a dar. Porque se ele era materialista, ela estava tendo a oportunidade de se espiritualizar, de receber as orientações, as instruções que provinham de Jesus. Então, ela continua como aquele alicerce do lar. Mais na frente, ela vai ter um filho. Depois, o marido vem a falecer e ela vai criar esse filho com dificuldades, porque depois que o marido desencarna, ela já não tinha a facilidade das posses que tinha enquanto ele estava encarnado. Nesse sentido que enquanto ele estava na Terra, ela tinha abundância de coisas materiais, mas estava desligada dessa perspectiva, que ela queria as coisas do céu. Ao mesmo tempo, quando eles têm esse filho, logo depois esse esposo vem a desencarnar, o intendente de Herodes, e ela segue em trabalhos de doméstica para poder criar o filho. E permanece fiel a Jesus. Acontece o desencarne do mestre.
E no ano em torno de 64, aqueles que estavam fazendo buscas dos cristãos para levá-los para as fogueiras, para os azeites ferventes, para as tochas mutiladoras, entra na casa dela e leva ela e o filho para o martírio. Eles são atados ao poste, estavam sendo supliciados e o soldado romano começou a queimá-los. À medida que ele ia jogando o combustível, o fogo ia lastrando e o filho implorando para ela abjurar de Jesus, renunciar ao cristianismo para que eles pudessem ser soltos. E enquanto o filho implora para ela, chorando, para que ela negasse Jesus, para que tivesse como eles serem libertos e ir embora, ela se vira para o filho e diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e morreu na cruz. O que sobra para nós? E ali ela sorve até a última gota aquele cálice. E diante do algoz que estava atando fogo nela e no filho, presos a poste, ele pergunta para ela: foi isso que seu mestre te ensinou? A morrer com coragem? E ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. E ali, naquela fidelidade, até o derradeiro momento, ela sente Jesus colocar a mão no ombro dela e dizer: Joana, coragem, eu estou aqui. Mostrando que é uma decisão do indivíduo. Ali naquela época de perseguição, de luta, de testemunhos acerbos, isso prosseguiu até os dias atuais. Quem deseja a lealdade a Jesus vive os embates espirituais, os acerbos desafios de uma época de transição planetária, onde precisaremos seguir com essa luz acesa no coração até o derradeiro momento. Por isso que é uma escolha porta adentro da alma, e que significa os desafios, as provas e as expiações que fazem parte da trajetória nossa. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Começar é fácil, continuar é difícil, terminar é pelo sacrifício. Por isso que, do momento que ele está perante Pilatos, aclara que o seu reino não é desse mundo, fazendo a colocação ao alcance de todos quantos desejassem alcançá-lo, havendo nascido na terra para deixar seu testemunho, sua pegada. No livro Dramas da Obsessão, vai ser falado um pouco da realidade espiritual que envolve a nossa caminhada. E ele vai nos trazer acerca de uma família cujo pai havia se suicidado, a filha seguiu ele na atitude e o filho estava ideando cometer o mesmo ato. E vai ser dito por Bezerra que acontecia uma verdadeira caça dos obsessores trevosos, levada a efeito
por entidades espirituais pouco evolvidas. E isso significa que os envolvidos na situação estavam participando de uma invasão de ação obsessora que eram formados por judeus de ontem. Então ele vai dizer no início do capítulo 4 que a caça a obsessores muito trevosa é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos, pela experiência dos resgates, ansiosas por obter ação meritória para adornar a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão do demérito passado. Nesse sentido, que vai ser efetuado sob direção de entidade instrutora mais elevada, subordinada a todas as leis rígidas, invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Leis essas, como bem perceberemos, normas divinas da fraternidade, do amor, que obriga o obreiro em ação as mais desvanecedoras e patéticas atitudes de abnegação, renúncia, a fim de aplicá-las sem solução de continuidade, seja quais forem as circunstâncias. Muitos desses operários possuem método próprio de agir. Os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade, dentro de critério de leis vigentes, tal como equipe de professores que ensinassem letras, ciências, matemática, mantendo cada qual o seu próprio método, embora na observação das leis da pedagogia ou do critério particular de cada disciplina. Trazendo um pouco esse aspecto da vivência, da abnegação, do desapego, como exemplo de Joana de Cusa, que é uma das encarnações de Joana de Ângeles. E mostra que o indivíduo, do momento que ele começa essa trajetória, ele desejará seguir leal. E aqui vai trazer um pouco, no capítulo 3, que o suicídio ele não é uma lei, em sendo assim, não é imposto a quem quer que seja, e isso vai trazer que o resgate, a reparação da prática de um ato mau, ou a morte natural do corpo físico terreno. Essa reparação e esse resgate, por uma morte natural do corpo ou por um ato mau, isso é imposto. O autoextermínio não. Mas essa situação é ato reprovável pela mesma legislação, de inteira responsabilidade do praticante. O coeficiente de suicídios no planeta se apresenta calamitoso. Os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviar os indivíduos, fazendo com muito enternecida boa vontade. Cumpre, assim, cooperarmos com aqueles a fim de que tão complexo malefício, atestado deplorável da inferioridade humana, seja banido da nossa sociedade. Por isso que vai ser trago acerca da reunião de companheiros mais afins para tratar do caso dos adeptos daquela frente de auxílio. Nesse sentido que eles não prescindiriam da colaboração
fraterna, para meditarem, orarem, para equilibrarem harmonizações com as forças benfazejas do alto, por estarem exercendo a fraternidade no que de mais sublime e real ela encerra, visto conjugar esforço na prática de operação transcendente, cujo instrutor maior é Jesus. Por isso que era pedido acatamento às recomendações, correspondendo à altura da confiança nele depositados, e esse desejo, essa boa vontade em servir ao bem, servindo ao sofredor. Circunspecção nos atos, todos os dispositivos necessários aos grandes feitos espíritas. Encontrariam nas personalidades daquele punhado de discípulos, cujos labores se verificavam continuamente sob vigilância espiritual rigorosa. E aqui traz um pouco esse aspecto do bom senso da circunspecção. Kardec ele vai trazer na Revista Espírita de 1859 sobre a urgência que nós temos de termos cautela na prática que realizamos. E ele vai dizer que, em meio a situações assoladoras que acontecem no orbe hoje, como foi trago no recorte do Dramas da Obsessão, ligado ao extermínio, enlouquecimento, que a nossa ação, ela pede estarmos próximos, olhando para Jesus e empenhosos em levarmos a nossa cota de contribuição. É por esse motivo que ele vai trazer que, quando se trata de publicar tudo quanto diz os Espíritos, que vai estar no recorte de novembro, precisamos ter esse cuidado, porque se considerássemos apenas os encarnados, não publicaríamos tudo que os homens falam. Da mesma forma, o mundo espiritual, existem aqueles sábios, mas existem os espíritos galhofeiros, pseudo-sábios, enganadores. Considerando que a Terra, ela não é dos orbes mais atrasados nem dos mais evoluídos, mas que nós estamos mais próximo do início da escada, a comunidade espiritual que vem ter conosco é integrada por espíritos muito superiores a nós. Enquanto que também pode haver espíritos em contato conosco muito inferiores a encarnados. Mas se nós olharmos apenas para o aspecto da afinidade, vai ter mais espíritos inferiores do que superiores, pelo fato do mal ainda pulular na Terra. Mesmo assim, os benfeitores não nos abandonam e nos acompanham com orientações, com auxílio, com alerta. Por isso que ele vai trazer acerca da nossa prudência. Porque quando existe o aspecto do espírito e onde acha simpatia e onde sabe que vai ser ouvido, uma comunicação inconveniente, grosseira, absurda, ridícula, falsa, emana de espírito inferior, indicado pelo bom senso.
Esses espíritos vão fazer o que fariam os homens, que são ouvidos complacentemente, ligam-se àqueles que os admiram, enquanto as tolices que acontecem se apoderam deles, os dominam a ponto de os subjugar e os fascinar. A importância que pela publicidade é concedida às suas comunicações os excita, os encoraja, os atrai. O único e verdadeiro meio de afastá-los é provar-lhes que não nos deixamos enganar, impiedosamente rejeitando, como suspeito apócrifo, tudo que não for racional, tudo que desminta a superioridade que se atribui ao espírito manifestante, de cujo nome ele se revista. Vendo que perde seu tempo, esses espíritos inferiores afastam. Por isso que Kardec ele vai trazer acerca da periculosidade que implica a nossa atuação. E num recorte específico, ele vai dizer que quando os espíritos galhofeiros, que não têm o menor escrúpulo de se adornar com nome respeitável, vão ao encontro de alguém que estudou a fundo a ciência espírita, esse vai saber se comportar diante dessa situação. Mas aquele que, encarnado, ele se deixa abusar pelos espíritos obsessores e que, não sabendo ou não querendo desmascarar suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos, subsequentemente, o público que ignora isso vai ver um absurdo oferecido seriamente à sua admiração, fazendo com que digam: se todos os espíritas são assim, merece o epíteto com que foram agraciados. Nesse sentido, que não poderá ser levado em consideração esse julgamento. Seriam avisados para estudar o assunto, não examinando apenas uma face da moeda. Entretanto, muitas pessoas julgam a priori, sem se dar o trabalho de virar a folha, sobretudo quando falta boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivos a decisões precipitadas, porque, somando-se à má vontade, vem a malevolência, levando-os a se encantarem com o que terão para criticar. E ele vai trazer o aspecto de o rastreio, esse filtro, para lidar com o uso desses escritos, incluindo também vídeo, áudio, que é um cuidado e uma vigilância que nós precisaremos ter, para que o adversário da doutrina ele não tenha armas muito fortes para nos combater. E Kardec vai trazer que quando alguém, em nome da doutrina espírita, tem uma atitude precipitada, onde não existe o crivo do bom senso, da prudência, isso acaba trazendo demérito para a doutrina, de maneira mais prejudicial do que alguém que, não sendo espírita, desejando atacá-la. Por isso que, se um indivíduo, ele, de próprio punho, faz um artigo criticando o espiritismo, ele não lograria o êxito que um espírita imprudente tem em maleficiar a doutrina. É por isso que ele vai trazer que antes a circunspecção em excesso do que a imprevidência.
Com prudência e habilidade, tudo poderá ser dito. O mal é dar como sério algo que choca o bom senso, a conveniência, a razão. Por isso o perigo é maior do que supôramos. Trazendo o inconveniente de induzir em erro indivíduos que não têm condição de aprofundar no que está sendo trago, nem de discernir o verdadeiro do falso, e também por fornecer armas para os adversários, que tiram desse fato argumento contra a alta moralidade do Espiritismo. Por isso ele vai trazer que o mal está em considerar como sérias coisas que constituem absurdos notórios. Então, às vezes, uma coisa que é ridícula, absurda, o indivíduo passa a viver aquilo e a realizar como algo sério, benéfico. Porque eu posso, na tentativa de estar contribuindo, me deixar levar pela empolgação. E é nesse momento que o próprio trampolim, que o entusiasmo me leva, pode me levar a perder o fio da serenidade, da lucidez, da lógica, da razão. E é nesse sentido que os postulados que Kardec ele vai trazer são alertas. Chega até os nossos tempos, mais atual do que nunca, porque nós estamos nesse período francoso onde está sendo feita a aferição de valor, de intenção, em que as máscaras caíram. Nesse sentido que nós precisaremos nos colocar com essas ferramentas para lidarmos, inclusive aprofundando suficientemente no estudo da doutrina espírita, para que tenhamos condição de tirarmos as brechas couraçosas que temos. Não estamos ao abrigo de toda crítica, porque é impossível contentar a todos, e porque há pessoas que riem de tudo, mesmo do que é sério, outros por seu caráter, uns por seu estado. Mas as brincadeiras que fazem, fossem espirituosas, compensaria. Porém, em geral, não brilham nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade, nem finura, muito menos lógica. Por isso, façamos o que tiver ao nosso alcance. Pondo de nosso lado a razão e as conveniências, poremos de lado também trocistas, que fazem essas arremetidas. Por isso que a importância vai acontecer de fazermos o filtro e o rastreio e de questionarmos Jesus acerca daquela comunicação que estamos recebendo, daquilo que está sendo trago, porque o espírito inferior, ele sempre se trai pela linguagem, enquanto que o espírito superior, ele tem uma serenidade e uma estabilidade elevada, cuja linguagem é nobre, é magnânima, é bondosa, é complacente. Inclusive, Kardec vai trazer, tanto em alguns recortes da revista, quanto no livro dos médiuns, alguns aspectos para que nós possamos fazer essa análise da identidade dos espíritos, para que diminua a chance de sermos fascinados. Porque cair, nós vamos cair, mas se estivermos vigilantes, em oração,
nos levantamos e tratamos de tirarmos de nós as frestas, fecharmos as brechas e virarmos esse molho de chave para que não haja o facilitamento da intervenção de espíritos obsessores. E ele vai trazer também acerca do aspecto daquilo que o indivíduo traz como brecha. Por esse motivo que, quando alguém percebe que existe uma situação em que está o colocando vulnerável à ação do obsessor, ele precisará fazer essa análise visando modificar em si aquilo que possa ter feito o facilitamento para a invasão sombria, via sinergização que acontecerá com a sombra do indivíduo, que é isso que me predispõe. Por isso que ele vai nos trazer que existe em nós essa tendência e que, nesse sentido, estará a nos pedir esse auto-olhar, esse autoconhecimento. Num populacho de circunstâncias fortuitas, o espírito tanto vai revelar a sua identidade como a sua independência. Por isso é necessário ver muito, observar bastante. Só assim descobriremos porções de matizes escapantes ao observador superficial apressado. Aproveitando os fatos quando eles se apresentam, porque não será provocando que os obteremos. Se estivermos observando atentamente e pacientemente, sempre encontraremos alguma coisa a respingar, que é essa observação assídua, conscienciosa. Por isso que, quando o indivíduo ele traz essa percepção, ele pode refinar esse olhar. Nesse sentido que nós precisaremos ter esse olhar para selecionar. Daí ele vai trazer, sobretudo quando são comunicações espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas. Isso nada prejulga em relação à sua moralidade atual, porquanto há criaturas atormentadas por esse gênero de obsessão, ao qual de modo algum se pode prestar seu caráter. Entretanto, esse efeito tem uma causa, como todos os efeitos. Se não o encontramos na atual existência, devemos buscá-la numa vida pregressa. Se não estiver em nós, estará fora de nós. Mas sempre nos acharemos nessa situação por algum motivo, ainda que seja pela fraqueza do nosso caráter. Ao conhecermos a causa, dependerá de nós fazê-la cessar. É nesse motivo que, do momento que o indivíduo ele percebe uma insistência naquilo que é inferior sobre si, e que isso persiste, o assediando e o perturbando, precisará olhar para si mesmo. Porque existe uma causa dentro de mim para um efeito da experiência de ser obsedada. Porque do momento que eu atinjo a perfeição, eu não sou tentada nem obsedada. Porque eu não dou mais brecha.
O que me vulnerabiliza e me suscetibiliza à ação obsessora, trevosa, são as minhas imperfeições, as minhas sombras. Por isso que ao buscar as causas recônditas no meu ser, eu vou encontrar, seja nessa vida ou numa existência transata. Se não tiver em mim, vai estar fora de mim. Mas eu estou nessa situação por uma razão. Ainda que seja a minha fraqueza, a minha ignorância, a minha má vontade. Ao conhecer a causa, dependerá de mim fazê-la cessar, porque significa esse movimento que o espírito vai realizar pela vontade alavancadora da mente e o querer firme, ardente, traduzindo nessa disciplina que abraço e ao qual me habituo a pensamentos nobres, a sentimentos elevados, puros, a ação bonosa, a um testemunho crístico. Por esse motivo que Jesus ele vai nos trazer dessa urgência do vigiar e orar. E que começa com esse olhar, com esse observar. Porque quando Jesus ele nos traz o aspecto da vigilância, é um observador que tem assiduidade, consciência no que observa, lucidez. Isso significa que, para compreendermos, precisamos nos elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte moral e material, nos colocando sob o ponto de vista do Cristo. Não compete a Ele descer até nós, nós é que devemos subir até Ele, conduzidos pelo estudo nobre, por essa observação feliz. Os bons espíritos apreciam os observadores conscienciosos e assíduos, para os quais multiplicam as fontes luzentes. Mas a dúvida originada da ignorância não os afastará, enquanto que a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, aspirando a pô-los em xeque e manobrá-los como marionetes, os afasta. Sobretudo sentimento de hostilidade e descrédito que espíritos inferiores trazem, sentimentos que estão no psíquico, nas palavras, malgrado protestos em contrário. Para estes, os benfeitores nada fazem, pouco se importando com o que possam pensar ou dizer, porque chegará a sua vez. Por isso a fé não é necessária, mas a boa fé. Enquanto essa fé que vem junto com a esperança, a caridade. Que importaria, pois, a oposição sistemática, menos ou mais interessada de alguns? Deixemos o tempo passar, porque este, sim, varre a mesquinha preocupação e o amor próprio ferido. A verdade pode ser abalada, jamais destruída. Posteridade registrará o nome dos que a sustentaram ou combateram. Nesse sentido que o convite, ele se renova e nos coloca nessa proposta chequiva, em que teremos a ensancha de, na sucessão de exame e teste a que somos submetidos quanto aprendiz, para evoluir, irmos dando passo avante. Por isso que vai ser trago para nós, no recorte de São Mateus, em que Jesus
Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. E nesse sentido que vai sendo essa imbuição dos bons sentimentos, da elevação, da nobreza de caráter, que a gente vai fermentando, metalizando nessa perspectiva. Por isso que, longe de nos ocuparmos com atos maus de alguém, a menos que fosse para servir, teremos o cuidado de atenuar quanto possível. Não faremos observações chocantes, não censuraremos, apenas aconselharemos, mais frequentemente velados. E é nesse sentido que nós estaremos com os olhos severos sobre nós próprios, como juiz para nós mesmos, criança perante Deus e mãe perante outrem. Assim, Jesus ele vai nos conduzir e nos dar essa positivação, com palavras positivas, porque quanto mais a gente se convence do negativo, mais a gente convence ao nosso redor. Por outro lado, quanto mais nós fermentamos a paz, mais a gente pacifica. Consono Coralina nos traz. Em sendo assim, o indivíduo que realiza a autorregeneração contribuirá para a regeneração ao seu redor.